Paz a todos, boa noite. Pode se assentar. Que culto maravilhoso. Depois de tudo que já foi falado, feito, cantado aqui, a gente podia dar a paz ao Senhor, ir embora para casa tranquilo e começar a semana já. Né? Até difícil vir falar aqui depois de tudo isso. Mas enfim, Deus prepara todas as coisas. Se você trouxe a sua palavra, abra lá na carta aos Colossenses. Logo após os Filipenses estão os Colossenses. O capítulo é o 1. Do 13 em diante. Quem for achando vai dando um amém. Colossenses 1. Do 13 em diante. Amém? Tem mais amém aí? Amém, então tá bom. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ao qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Eu vou ler de novo esse último. E que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Lá no versículo 14, o meu fala redenção. Tem alguma versão aí que fale uma palavra diferente? Ou as Bíblias de vocês são tudo igualzinha a minha? Redenção? Redenção. Algumas versões falam resgate. Como? Que nos liberta. Que também tem a ver com resgatar. E nós vamos falar sobre isso hoje. Porque é algo muito importante. Tem a ver com o que nós vivemos hoje, que foi o batismo. Tem a ver com a cruz de Cristo. É algo importante do qual às vezes a gente não entende. Eu vou falar um pouquinho sobre cultura bíblica, coisas que eu não concordo, mas era a cultura da época. Como eu não posso mudar nem a cultura da época, muito menos o passado, era assim que eles viviam. Na época, ser escravo era algo normal. Não era um absurdo como, nossa, um escravo. Não, na época era uma prática normal. Não concordo, mas era a prática deles. A gente não pode mudar a história. E inclusive até escravos, que às vezes eram libertos, ganhava um dinheiro ali, progredia na vida e comprava escravos para ele mesmo. Então era algo normal, ok? E para o povo judeu tinha algo a mais ali. Por exemplo, vamos imaginar que eles viviam basicamente de agricultura e agropecuária. Vamos imaginar que eu sou dono de um pedacinho de terra, de um sítio, e ali eu crio ovelhas. E aí, de repente, dá uma tempestade lá, cai um raio e mata tudo minhas ovelhas. Uma coisa bem trágica. Ou eu vou lá e planto feijão, e cai uma chuva de granizo e arrebenta com toda a lavoura daquele ano. São coisas que podem acontecer.
Só que, para eu conseguir plantar, para eu ter como girar essa minha terra, muitas vezes eu preciso pegar dinheiro emprestado. Por exemplo, hoje eu vou lá no banco, consigo um financiamento, planto, quando colher eu vendo, ganho dinheiro, pago o banco e fico com lucro. Na época não era diferente. Só que se acontece uma tragédia dessa, como eu pago o meu credor? Na época não tinha SPC, não tinha Serasa, não tinha nada disso. Eu devo para o fulano, não consigo pagar, eu viro escravo dele, até que o salário que eu deveria receber dele cubra a minha dívida. Enquanto isso, eu sou escravo dele. Essa era a prática da época. E isso acontecia muito, só que o judeu, às vezes, naquela época, ficava assim meio folgado. Já faz uns 10 anos que você está aí comigo, não vou deixar você ir embora não. E prendi o cara para trabalhar ali para sempre. A Bíblia diz que, de tempos em tempos, no ano do jubileu, todo escravo deveria ser liberto. Porque o povo não foi feito para ser escravo. Então, na própria lei do Senhor diz que, naquela data específica, eles deveriam ser escravos. Deveriam ser libertos da escravidão. E esse era o contexto da época de negócio. Era comum. Vamos imaginar então um morador de rua. Existiam moradores de rua na época também, assim como hoje. E vamos imaginar que ele estava ali cansado já de mendigar, aquela dificuldade, aquela coisa toda. Aí ele chegava para alguém e falava assim: olha, posso ser seu escravo? Pode vir, mais 2 braços para trabalhar. Em troca ele tinha um lugar para morar, uma roupa para vestir e uma comida na mesa. Então às vezes a própria pessoa se dava como escravo da outra, em troca de comida, moradia e vestuário. Era o sistema da época. E quando a Bíblia diz aqui que Jesus trouxe a redenção, ou a libertação, ou a remissão, ele está falando sobre isso. Mas como assim? Eu não sou escravo. Vamos analisar de um ponto de vista diferente. Quando nós estamos lá fora no mundo, nós somos escravos. Somos escravos do governador desse mundo, que chama-se Satanás. Ele é o governador do mundo, infelizmente. E nós somos escravos dele. E ele é tão esperto que ele fala assim: eu domino, mas eu faço eles acreditarem que ninguém domina eles, que eles são livres. E eles acham que eles são livres e vivem a vida deles livre, leve e solto, achando que aquilo é a melhor coisa do mundo. Ele é muito esperto. Porque se ele te aprisiona, você se revolta. Então ele te dá a falsa liberdade, a falsa ideia de que você é livre. Só que você fica dependente de coisas, dependente de pessoas. E é aí que mora o perigo da história. Às vezes nós colocamos na nossa vida ídolos. Quando eu falo ídolos, eu não estou falando em ídolos, estátuas de barro, de madeira, de gesso e assim por diante. Ídolo, quando eu falo de ídolo, de idolatria, eu estou falando de qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Tem pessoas que colocam outras pessoas, idolatram outras pessoas. É Jesus Cristo no céu e aquela pessoa quase lá no céu também, não é nem aqui na terra. É verdade. Né? Jesus Cristo no céu e aquela pessoa na terra, e tudo é a pessoa. A vida gira em torno daquela pessoa, as decisões ficam em torno daquela pessoa. Tudo na vida da pessoa é em torno da outra. Isso é uma idolatria. Pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filhos, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser qualquer tipo de relacionamento nesse sentido. E isso não é bom. Porque nós não podemos depositar a nossa confiança em pessoas. Da mesma coisa que não podemos em ídolos, da mesma coisa que não podemos em nada que é feito da mão humana. Porque tudo que o humano faz, tudo que vem do ser humano é falho.
pode dar um problema, pode falhar, pode dar errado. Perfeito são só as coisas de Deus. Tem pessoas que idolatram carro. Tem pessoas que idolatram o próprio serviço. Não, eu sou o cara para fazer isso. Não tem ninguém melhor do que eu para fazer isso. Auto-idolatria. Porque se não é Deus que te capacita a fazer aquilo, por você sozinho, você pode ter certeza que não é. Porque tudo, como diz aqui na palavra, provém de Jesus na nossa vida. A nossa saúde, a nossa capacidade. Ah, mas eu sou muito bom, eu sou um cirurgião fantástico, um neurocirurgião, abra a cabeça do povo lá, ó. Se não é Deus te dar a coordenação motora na mão, você não faz nada. Você não toma nem um copo d'água, fica assim, ó. Então Satanás, ele escraviza, dando a ideia de que você é livre. E às vezes nós sentimos, mas como eu sei disso? Geralmente um buraco enorme dentro do peito, que você tenta preencher com coisas e pessoas. Só que aquilo é um saco, com o fundo do saco assim, ó, rasgado. Você põe e cai, põe e cai. Você pode botar um elefante lá dentro que daqui a pouco está vazio de novo. É algo que você tenta preencher com coisas, pessoas, trabalho, viagens e assim por diante, e não preenche. E não preenche. Ai, estou deprimido. Vou no shopping comprar umas coisas. Ótimo, fica tranquilo. A fatura do cartão chega depois para pagar também. Depressão dupla. Vou comprar um carro novo. Compro um carro novo. Nossa, meu carro. Daqui uma semana você já olha para o carro. Meu carro. Já perdeu aquele entusiasmo do início. E assim o inimigo segue nos enganando. Enganando as pessoas. E as pessoas acham que a vida é isso. Que é correr atrás de coisas e pessoas. E passa um ano, e passa 10, e passa 20, e passa 30, e passa 50. E a hora que você já está velho, você descobre que você só correu atrás de vento. Porque tudo é perecível, tudo vai embora, tudo acaba. E aí? Onde estava a sua liberdade? Aonde estava o super-homem? A Mulher Maravilha que conquista, que faz, que arrasa em tudo que bota a mão. E aí quando você vê, a vida já foi. E aí? A juventude já foi, a força já foi, o vigor já foi. São coisas da vida. Nunca é tarde para recomeçar. Mas cada um recomeça no ritmo da etapa que está. Uma coisa natural da vida. O que acontece? Por que eu estou dando essa volta toda? O pessoal fala aí, o pastor perdeu a linha de raciocínio, está dando uma volta tentando chegar onde ele quer. Não é isso. Satanás fez todos de escravo, porque todos nascemos em pecado. Somos escravos dele. Por quê? Porque tínhamos uma dívida. E Satanás, como credor, nos aprisiona. É meu, sou eu que tomo conta. Possessivo, doido. Precisa dar uns remedinhos para ele ficar mais normal. Aí Jesus vem para pagar essa dívida. E ele nos resgata. É mais ou menos assim. Jesus está lá e ele é dono de todas as coisas. Ele é dono, nós somos propriedades de Deus. Tudo é de Deus. Lembre-se que tudo é para ele, tudo é feito por ele. Somos dele. Mas quando nós pecamos, é como se nós virássemos escravos de Satanás. Olha que interessante. Jesus já é o dono. A gente com as nossas próprias pernas saímos debaixo da proteção de Cristo. Vamos para perto de Satanás. Viramos escravos dele. E Cristo é tão bom que ainda vai, tira a dívida do bolso e paga e fala assim: é meu, não é seu. E nos tira da escravidão. Isso é a obra da cruz.
Vocês não cantaram umas 10 vezes? Na cruz me libertou. Não foram isso que vocês cantaram? Foi isso que Jesus fez. Na cruz, o preço da cruz, o sangue dele, foi o dinheiro que ele pegou do bolso, pagou a nossa dívida e fala: volta para cá que você sempre foi meu. Posso ouvir um amém por isso? E às vezes, mesmo assim, a gente quer escapar. Porque a gente começa a olhar lá para trás e fala: nossa, aquilo era tão bom. Parece que minha vida está tão estranha agora. E você olha para trás, olha para frente, olha para trás. E daqui a pouco você já está virado. Daqui a pouco você está correndo para lá de novo, se lambuzando no pecado. Quando nós somos comprados, primeira coisa, seja grato. Seja grato pelo que Jesus fez pela sua vida. Primeira coisa é gratidão. É o mínimo que nós precisamos expressar para Jesus. Porque se nós não estivéssemos na cruz, se esse preço não tivesse sido pago na cruz, a vida ia passar. Nós íamos fechar os nossos olhos aqui, e quando abríssemos do lado de lá, você ia falar assim: não, deixa eu ficar de olho fechado, porque deve ser uma mentira esse lugar que eu estou. Só que não tem mais volta. Então seja grato. Eu acho que por mais grato que nós possamos ser, por mais que nós possamos imaginar isso hoje, a plenitude dessa gratidão a gente só vai ter o dia que a gente voltar para casa. Que a gente abrir os nossos olhos e olhar o céu. A gente vai falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, se você abrir o olho e continuar escuro, meu amigo, senta e chora pelo resto da eternidade. Vocês já imaginaram? Às vezes eu fico tentando imaginar como era o céu. Vou contar uma história engraçada para vocês. Domingo passado, eu fui fazer um exame no ombro. Como é que chama aquele exame que a gente entra naquela máquina? Ressonância. E aí eu sou pequenininho, né? E aí me botaram naquela maca. Aí eu olhei para cima. Aí em cima assim, da maca tinha uma tela iluminada com o céu azul, as nuvens e um sol raiando assim. Eu falei: nossa, que bonito. E fiquei ali olhando para cima. E a mulher põe um negócio no ombro e amarrou com velcro e coisa e tal, aquela coisa toda. Aí eu fiquei olhando e fiz, eu vou falar uma besteira, mas não é bem uma besteira, mas assim, fiquei pensando: será que quando eu morrer vai ser assim? Eu vou olhar o céu assim, vou estar chegando nele? Aí de repente a mulher falou assim: tá pronto, vamos, pode ir, ó, pega esse botão aqui na mão, se você se sentir mal, você aperta que a gente tira daí. Tá bom. E eu deitado lá, amarrado daquele jeito, pequenininho. Aí ela apertou o botão para entrar. A hora que apertou o botão para entrar, a máquina me espremeu assim, ó, com o negócio aqui na minha cara. Começou a me dar uma fobia. Eu falei: eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro. Eu já fiquei imaginando assim: será que se o caixão a gente fica assim apertado, com aquela madeira na nossa frente assim? Começou a me dar um treco lá dentro. Eu apertei o botão e me tiraram de lá. E a vergonha? Aí eu falei: moça, tá muito apertada, eu tô apertada, não entro na máquina. Ah, então tá bom, então você vai fazer o seguinte: esse ombro não pode mexer, e esse aqui você fica pra cima, com o botão aqui na mão. Tá bom, vou enfiar na máquina de novo, enfiar na máquina de novo, menos apertado, mas com aquele negócio na cara. Passou 5 minutos, começou a doer esse ombro, né? Porque assim, quem aguenta ficar deitado com a mão esticada? Aí toca e apertar o botão, sai da máquina de novo. Aí eu respirei fundo e falei: não, vai ter que ser do jeito normal mesmo. E fiquei assim, me enfiaram no tubo lá, e lá fiquei uns 20 minutos lá apertado daquele jeito. Mas eu pensei na morte naquele momento. Eu fiquei assim, pensando, refletindo naquilo. E eu falei assim: será que o dia que eu fechar os olhos aqui, será que é aquilo que eu vou ver? Será que é aquele céu azul? Será que se eu chegar lá vai ser como aquelas cenas de filme? Sabe aquelas cenas de filme? A pessoa morreu, foi para o céu, aí você olha assim, aquele gramado lindo, aquelas flores, aquele dia azul, aquelas crianças correndo. Será que a gente pode imaginar essa cena de filme, essa coisa linda, que emociona todo mundo?
como algo que você vai ver para sempre, que não vai acabar? Será que você pode imaginar que a própria luz, nem sol vai precisar, gente, porque a própria luz vai ser Jesus Cristo? Ele é a fonte de toda a luz. Vocês conseguem imaginar o rio da água da vida que flui do trono de Deus? A árvore da vida que estava lá no jardim do Éden vai estar lá naquele rio de novo. Vai estar lá, a árvore da vida. Olha como a Bíblia se completa. Lá em Gênesis, lá no Apocalipse, está lá a árvore da vida. Será que nós podemos imaginar isso pelo resto da eternidade? E nós só podemos chegar lá porque um dia Jesus nos comprou. Um dia Jesus veio e falou assim: eu vou subir naquela cruz. Porque ninguém colocou ele lá não, ele foi porque ele quis. Eu vou para aquela cruz e vou pagar a dívida de cada pessoa que quiser receber esse pagamento. Basta querer. O dinheiro está lá disponível para todos, né? O pagamento. Basta você querer ir lá e pegar o pagamento. Pega lá o dinheirinho, apresenta no cartório, pega a nota promissória de volta, rasga, quitada a sua dívida. Jesus nos resgatou das trevas. Ele não nos arrancou de lá à força, como metendo o pé, invadindo e arrancando. Ele é educado. Ele foi e pagou a dívida e falou: agora é minha propriedade. E ainda de quebra nos deu um selo, que a Bíblia chama de o selo do Espírito Santo. É como uma marca. É mais ou menos assim: todos somos ovelhinhas do Senhor, certo? Ele foi lá, pegou a ovelhinha que estava lá com Satanás, trouxe para o curral, deu um banho nela, tosou a lã dela e meteu um carimbinho nela assim, ó. Psh, propriedade de Jesus Cristo. Cada vez que Satanás olha para a gente, ele vê esse selo. Primeira coisa, ele fica louco da vida quando ele vê o selo. É esse mesmo que eu vou atazanar. Mas sempre que ele vem atazanar, o dono vem e fala: é meu, tira a mão daí. Mexe não. Não mexe nas minhas coisas que você vai arrumar um problema para você. Mas as ovelhinhas aí são desgarradas, né? Começa a ir pro lado de Satanás, entendeu? Aí Jesus deixa tomar uns tapas na orelha de Satanás, daqui a pouco ela volta. Aí eu dou um jeito e resolvo de novo. E assim Jesus comprou as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos comprados, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Se hoje Deus, lá do seu trono, não olha para a nossa vida e talvez nos fulmine, manda fogo do céu e consuma, é porque antes dele enxergar a minha vida e o meu pecado, ele enxerga o sangue de Jesus que está na minha vida e vê: o preço já foi pago. Todo mundo fala assim: nossa, o Deus do Antigo Testamento era muito nervoso, mandava fogo do céu, dilúvio, praga, abria a terra, o povo caía no buraco, serpente. E o Deus do Novo Testamento, ó, nota 10, só coraçãozinho e amor. Quem nunca pensou isso antes? É uma visão errada. É o mesmo Deus. Só que o Deus, antes de fulminar, abrir a terra e fazer isso, ele enxerga o sangue de Cristo na nossa vida e fala assim: esse está com a dívida paga. Amém? Vocês estão tão quietos hoje? Então tá bom. Todas as coisas são de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Tudo é para Ele. Nossa vida deve ser para Ele. 100% da nossa vida tem que ser doada para Ele. Nós colocamos coisas, pessoas, objetos em primeiro lugar da nossa vida. É a pior besteira que nós podemos fazer. Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Coloque o reino dos céus
como prioridade da sua vida. E você vai ver o que Jesus vai fazer por você. Porque Ele mesmo disse: colocai o meu reino em primeiro lugar e as demais coisas eu mesmo acrescentarei na sua vida. Só que isso é muito difícil. Porque às vezes nos falta fé. Às vezes falta fé que na hora da tribulação você se desespera. Você perde o rumo, perde o controle, fala besteira, faz besteira, enfia os pés pelas mãos. O nome disso é falta de fé. Tenha fé que Deus vai fazer todas as coisas. Tenha fé que Deus resolve todas as coisas. Tenha intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus e o direcionamento, para que Ele guie os seus passos. Olha meu filho, olha minha filha, é por aqui. Você quer ir por aqui, mas é por aqui. Vai por aqui, vai por mim que vai dar certo no final. Não vai por aqui que você vai quebrar a cara lá na frente. Nós precisamos ter essa fé em Jesus Cristo. Só que essa fé é aquela velha história, né? Você tem dois caminhos, ou você vem por bem ou você vem por mal. E geralmente nós, seres humanos, nós temos a tendência a não vir pelo bem. Geralmente é assim. Geralmente a gente vem na pancada. Quando Deus vê que a gente está meio sem fé, Ele fala assim, é igual a ovelhinha desgarrada, sabe? Ele deixa a ovelhinha desgarrada andar um pouquinho para o lado. Nossa, começa a vir problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para que ela lembre que ela tem um dono. E recorra socorro para esse dono. Isso fortalece a nossa fé. Isso forja o nosso caráter. Porque uma vida de mar de rosas não faz pessoas fortes. Uma vida de mar de rosas não faz pessoas guerreiras. Uma vida de mar de rosas não traz fé para ninguém. Infelizmente, nós ganhamos força, fé, vigor no meio das tribulações. Então, se você estiver passando por uma tribulação, dá um glória a Deus. Senhor, glória a Deus por essa tribulação na minha vida. Porque eu sei que é um propósito. Eu sei que há um porquê de todas as coisas. E nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Deus continua com a mão no volante. Não soltou. Não soltou. Ele continua com a mão ali falando, vai pelos meus caminhos, vai pelos meus caminhos, vai pelos meus caminhos que vai dar certo. Faça o que eu peço. Está aqui o meu exemplo. Faça o que eu deixei de exemplo para você. Seja servo. Esse papo de servo daria para a gente ficar falando até meia-noite aqui, se eu começar a falar. Mas é algo tão importante. Olha o que Jesus fez. A gente começou falando de escravo, né? E dentre os escravos da casa, dos trabalhadores da casa, tinha uma função que era a mais baixa possível. Não era limpar banheiro, não era cuidar dos animais, não era nada disso. A função mais baixa para um escravo era limpar os pés dos donos da casa e dos visitantes quando eles chegavam em casa. Imagine vocês, gente, andando de sandália ou chinela havaiana num terreno de areia e terra. Em 5 minutos, seu pé está da cor da terra. Se for aquela terra vermelha, então impregna no pé aquilo que não sai. E lá só tinha terra e areia. E todo mundo andava de sandália. Então você chegava em casa, seu pé estava uma bênção, daquele jeito. Então tinha lá um lugar que você sentava, vinha um escravo e lavava o seu pé para você entrar em casa com o pé limpinho. Senão você ia trazer um monte de terra para dentro da sua casa. Aí Jesus vem para os discípulos e fala assim, vem cá Pedro, que eu vou lavar os seus pés. Por isso que Pedro fez assim, não Senhor, os meus pés o Senhor não lava. Porque Jesus estava se colocando numa posição mais baixa possível da época. Você já imaginou, você está andando com Jesus, você vê o morto ressuscitar, você vê o cego enxergar, o coxo andar, você vê aquelas maravilhas todas, e de repente esse homem
senta aí que eu vou, pega uma bacia ali que eu vou lavar os seus pés. No mínimo eu ficaria com vergonha de aceitar isso. No mínimo. Eu deveria fazer o contrário. Não, senta o senhor aí porque eu vou lavar os seus pés. Aí Jesus fala assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, brincando, né? Senhor, pode dar um banho. Se é para lavar, já lava tudo. E aí Jesus completa assim, eu vim para servir e não para ser servido. Se o Criador de todas as coisas, se o dono de todas as coisas diz que veio para servir, quem somos nós para querer ser servido? Quem somos nós para aceitar isso? Somos os últimos da fila do pão. Se o nosso Senhor veio para ser servo, nós viemos para ser servo também. Que possamos exercer o serviço com humildade, com amor às pessoas, com amor ao próximo, fazendo as coisas como Jesus sempre fez, com muita humildade e sabedoria e pedindo direcionamento para Ele. Amém? Esse Deus é maravilhoso, né, gente? Sempre que Deus dá uma palavra que me leva para esse rumo, parece que Ele está botando a mão no meu ombro dizendo assim, ó, esse é o caminho, não esquece não, tá? Eu sei que você olha meio para o lado, para o outro, pensa muito, entendeu? A cabeça parece que ele tem parafuso às vezes, mas esquece não, ó, esse aqui é o caminho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso é um exercício diário na nossa vida. Porque nós queremos ser servidos, essa é a grande realidade. Todos nós somos seres humanos. Um é pastor, outro é apóstolo, outro é presbítero, todo mundo gosta de ser servido. Mas lembre-se, nós não viemos aqui para isso, nós viemos para servir. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são servos. Porque você pode ter certeza que os humilhados um dia serão exaltados. Aqui na terra, acho que não, mas lá na eternidade, com certeza. Porque Jesus não deve nada para ninguém. Porque lá no céu tem um negocinho chamado galardão. O que é galardão? É um prêmio, uma coroa, uma recompensa. Quanto mais servo você é, quanto mais coisas você faz aqui para o reino, você acumula galardões. Eu falo assim brincando, no dia que a gente chegar lá, vou pegar a fila, eu não quero estar perto, por exemplo, de Paulo, do apóstolo Paulo. Você imagina o tanto de galardão que esse homem vai ter? Vou passar uma vergonha perto dele. Então deixa eu ficar com os normais. Os grandes a gente deixa tudo eles juntos lá. Que nós possamos viver a vida assim, que você possa começar essa semana assim, diferente. Vim para servir. Quando você vê alguém precisando, ajude. Quando você vê alguém precisando de um abraço, abrace. Quando você vê alguém precisando de um copo de água, dê um copo de água. Quando você vê que alguém precisa de alguma coisa e estiver ao seu alcance, faça. Porque nós viemos a esse mundo para isso. Nós viemos para ajudar e servir. Mas a pessoa não merece. O problema dela com Deus. Faça a sua parte. Ah, mas ela vai me tratar mal. O problema é dela. Continua fazendo a sua parte. Ah, Henrique, mas eu não estou sentindo no coração. O problema é seu, faz sem sentir mesmo. O importante é fazer a sua parte. Porque se a gente for esperar o nosso coração querer fazer essas coisas, nós estamos enrolados, a gente não faz nada. A palavra do Senhor diz que nosso coração é enganoso. Enganoso. Corrupto. Está lá em Jeremias, se eu não me engano. Depois eu acho o versículo e mando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra entre no seu coração e que essa semana você possa fazer a diferença. Amém?